Olá, eu vou iniciar aqui uma série de 12 aulas mostrando para você como é que você pode desenvolver um sistema de gestão empresarial com um banco de dados em Access. Isso vai permitir que você trabalhe com o seu time de forma colaborativa e consiga salvar esse banco de dados numa rede, um servidor local, onde você vai conseguir compartilhar várias pessoas ao mesmo tempo, compartilhar esse sistema, gravando e consultando dados para que isso aconteça de forma até mais segura, haja vista que você vai ter um banco de dados que não estará no Excel. Então, basicamente, para você desenvolver esse sistema, você vai salvar uma planilha nova habilitada para macro. Apertando a tecla Alt F11, você vai abrir a configuração aqui do VBA. E dentro do VBA é onde você vai descrever esses códigos que eu, obviamente, vou compartilhar com vocês aí para download. Aqui na pasta de trabalho é o que vai acontecer quando a pasta de trabalho abrir. Esse workbook, e aqui você pode selecionar qual o tipo de comando que vai ser executado. Aqui o open é sempre que esse Excel abrir, ele vai fazer uma consulta para identificar se existe um banco de dados cadastrado e atribuído para esse Excel. Essas informações do banco de dados eu vou salvar aqui, o caminho e a senha. Lembrando que essa planilha ao final ela vai ficar com a cara de sistema, então esses dados eles vão ficar ocultos e ninguém vai saber onde é o caminho e qual será a senha do banco de dados. Então essa consulta, para ela que ela seja realizada, eu já desenvolvi um código aqui no módulo ConnectaDB, onde eu tenho uma variável global que seria da consulta do banco de dados, né, e consequentemente dessa conexão. Para que ele se conecte com o banco de dados, ele vai executar esse código aqui. Inicialmente, se houver qualquer erro, é porque não tem um endereço atribuído de banco de dados, ou a tabela não existe, ou enfim, aconteceu alguma coisa que esse banco não conseguiu se conectar com Excel. E se acontecer esse tipo de erro, ele vai para a variável banco de dados não localizado, que é essa variável aqui embaixo, onde, se isso ocorrer, ele vai abrir a tela de configuração de banco de dados, que é essa tela inicial que eu fiz aqui, onde vai fazer a conexão, a configuração e vai atribuir esse caminho de banco de dados. Aqui dentro do módulo ConnectaDB, se não houver erro, o que ele vai fazer? Ele vai gravar o caminho do banco de dados, que seria Open Database, a planilha range B2 value, que seria esse local aqui, ó, onde está o link, o caminho desse banco de dados, que no meu caso aqui vai ser nessa pasta que eu já tenho salvo aqui. Ele vai verificar também o password, que seria a senha de acesso que eu coloquei lá no Access, que é 123456. Então, onde está essa senha? Na célula B3. Se você quiser digitar isso dentro do código, não tem problema. Aqui você vem e cola o link de onde está o seu banco de dados e o nome do banco de dados, e aqui você bota a sua senha de banco de dados. Eu preferi colocar assim porque a gente está fazendo de uma forma automatizada. Então, se isso aqui tiver ok, não der nenhum problema, ele vai executar as configurações. Ele vai vir aqui, ó. Primeiro ele vai criar a variável do banco de dados, que é do comando de conexão. Depois ele vai armazenar essa variável aqui para consultar as informações na tabela, que seria comando MySQL select a tabela, que o nome da tabela que você vai definir, no caso aqui eu atribuí dbconfig, que é essa tabela que está aqui, ó, dbconfig, where descrição, ou seja, vai pesquisar no campo descrição que está aqui em cima. Por que informação que ele vai pesquisar? Ele vai pesquisar justamente onde tem endereço banco de dados. Obviamente aqui vai dar um erro porque não tem nenhuma informação gravada. Se essa informação estivesse gravada, o que ele ia fazer? Ele ia trazer esses dados para cá e a partir daí o Excel conseguiria falar com esse banco de dados. Então ele vai verificar, adicionar a rotina de acesso no banco de dados e vai conectar com esse código aqui, ó, subconecta. Se der erro aqui, obviamente ele vai também fazer aquela configuração de banco de dados. Vai vir para aqui, ó, cadastro DB, show, e vai abrir essa tela mais uma vez. Se essa informação não der erro, ele vai retornar o valor que existe lá no banco de dados, que seria o ID do registro, que é o ID de consulta, para a gente poder fazer essa verificação. A planilha B2 vai gravar o endereço que está aqui no endereço, e a célula B3 vai gravar justamente a senha que está aqui no meu banco. Por que eu tenho aqui consulta
2, consulta 3 e consulta 0. Vamos lá. Quando você cria o banco de dados, esse primeiro campo ele entende como campo 0. Esse aqui, o 1, 2, 3. Então, meu endereço está no 2 e minha senha está no 3. Como está aqui, ó, consulta 2, consulta 3. E por que eu estou gravando essa variável aqui no módulo público? ID do registro DB, na consulta 0, que ele vai aqui para, ficou até errado aqui, configuração. Configuração. Por que ele vem para cá? Porque quando a gente precisar editar esse registro, a gente vai conseguir gravar com base nisso. Então, por isso que eu estou gravando essa variável aí. Beleza? Se houver o retorno das informações corretas, ele vai executar o comando closed, que seria para encerrar essa conexão com o banco de dados. Perceba que aqui, ó, meu banco tem duas informações. Por quê? Porque no momento está sendo feita uma consulta nesse banco de dados, eu estou com ele aberto aqui. Então, para não sobrecarregar o banco, a gente sempre vai fazer consulta close para encerrar essa conexão aqui e, consequentemente, fechar essa conexão também com o banco de dados que nós abrimos, com call desconecta. E, se tiver tudo ok, ele vai abandonar essa rotina para que não execute o código de configuração inicial do banco de dados. Beleza? Então, isso aqui vai acontecer sempre que você abrir sua planilha. Como é que você cria uma tabela de banco de dados? Muito simples. Lá no Access, você vai aqui em criar tabela e vai descrever o que você quer na sua tabela. Então, vou criar uma tabela de teste aí, clicando aqui em modo de exibição e edição. Tabela 1, vou botar tabela teste. Vamos olhar, db teste. E ele cria a tabela. Então, o primeiro campo ele sempre vai atribuir um código, que você pode deixar um código de numeração automática, como está aqui, que ele vai atribuir um número só, ou um texto, enfim, o que você quiser colocar, como um CNPJ, um CPF. O segundo campo eu vou dizer que vai ser descrição. Vou deixar como texto, endereço vai ser um hiperlink e senha, que eu também vou dizer que vai ser texto. Então, quando você fizer isso aqui, sua tabela do banco de dados acabou de ser criada. Só basta salvar e abrir aqui, ó, db teste. Todos os campos estarão aqui, certo? Vou excluir essa tabela para não gerar aí um acúmulo desnecessário. Primeiro tem que fechar ela aqui. Fechar, teste, excluir. Sim. Beleza? Então, voltando aqui para o nosso Excel, ele vai executar esse código e se der errado, se ele não tiver o caminho gravado aqui no nosso Excel, o que ele vai fazer? Ele vai justamente abrir nossa tela de configuração, que é essa telinha aqui, certo? Como é que essa tela funciona? Essa tela, ela funciona aqui, eu coloquei alguns comandos nela, que seria, quando a tela for inicializada, eu quero que carregue o banco de dados, certo? Cal carrega o banco de dados. Onde que está esse código aqui? Esse código está aqui abaixo, que seria, ele vai fazer o que? Aquele mesmo comando que eu mostrei anteriormente para vocês, para retornar para cá o nosso endereço do banco de dados. Aqui tem uma diferença porque se ele retornar o código positivo, esses botões que nós temos aqui na tela de configuração, salvar, editar, excluir, ele vai ficar visível ou eu vou ocultar ele, certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque se, por exemplo, retornar uma informação, eu posso editar ou posso excluir o banco de dados, mas eu não quero que ele apareça esse botão de salvar. Entretanto, se não aparecer, só vai aparecer o botão de salvar, porque eu nem vou poder editar nem excluir. E é justamente isso que acontece aqui, ó. ID registro DB consulta, se der tudo ok, ele vai aparecer com a imagem 4 visível, a imagem 5 visível, a imagem 3 não vai ficar visível. Obviamente fecha o banco e conecta o banco mais à frente. Então, como é que você vai configurar essa telinha aqui? Como é que você vai fazer uma tela como essa? Você vem aqui em inserir, user form, e aí você vai deixar a tela no tamanho que você quiser aí. Eu aqui coloquei as seguintes informações. Primeiro, mudei a cor da tela, que seria aqui no back color, e atribuí uma cor mais escura, que é essa daqui. Coloquei aqui um rótulo ou label,
onde eu vou dizer o que é. Também mudei a cor desse rótulo aí, a cor da fonte eu coloquei como branca. Também atribuí uma caixa de texto para poder digitar o endereço do banco de dados. Então aqui eu atribuí o nome endereço, dupliquei aqui e coloquei senha. E aí é só configurar. Aqui do lado eu adicionei duas imagens para conexão com o banco. Tem uma imagenzinha aqui, eu estou fazendo rápido até também para a gente não perder muito tempo com isso. Então adicionei uma imagem aqui. Como é que você vai fazer essa imagem aparecer? Mouse point picture. Nenhum, eu atribuí uma imagem que eu já tenho salvo aqui, que é uma imagem JPG de formato de ícone, que você pode baixar aí da internet. Sistema em Excel, telas, ícones, que eu já baixei aqui e salvei em JPG, que seria aqui, ó, banco de dados, tá? Abrir, então ele já vai aparecer aqui. Perceba que ficou aqui uma sombrazinha de lado. Você vem aqui em Auto Size, que é o regulagem de tamanho automática, e deixa ele. Ficou uma bordazinha, então Bot Style, onde está 1, você bota como 0. Desculpa, Bot Style aqui. E remove. Então você vai atribuindo. O mesmo eu fiz para cá. Só mudei aqui o ícone. Picture. Bitpan. Mudei aqui para um logoff. Aliás, cadeadozinho aqui. Esse aqui. E também atribuir meus botões, que seriam o que? Botão excluir, botão editar e botão salvar. Então você vem aqui, faz a mesma informação. Eu já tenho meus botões aqui, editar, salvar, excluir, salvar. Como que eu fiz esse botão? Eu fiz ele justamente aqui no meu PowerPoint. Ó, criei, adicionei aqui, inseri uma forma e configurei aqui com as informações que eu queria, certo? Então, voltando aqui para o nosso Excel, você vai definir essa tela. E aí, o que vai acontecer? Quando você escrever os códigos aqui de inicialização, ele vai fazer a consulta. Conecta com DB e tal, beleza. E abaixo, você vai ter as outras informações aqui para salvar. Então, se ele não tiver, ele vai, quando clicar na imagem 3, clique aqui, ó. Ele vai na planilha 2 e vai gravar a informação do caminho do text box e do 1 e do 2, que é a senha e o endereço. Como é que ele vai gravar essa informação? Então, quando a gente clicar nessa caixa de texto aqui, ó, quando ela receber foco, ele vai executar um comando de consulta para abrir gravar esse caminho, que seria esse aqui, ó. Quando o textbox 1 receber foco, ele vai abrir uma pasta, ele vai criar essa variável fd, que seria uma caixa de diálogo para buscar esse arquivo. Aqui você vai definir os parâmetros do que vai aparecer nessa caixa de diálogo. O botão definir o nome abrir, mas você pode atribuir outro nome, e o título selecione o banco de dados do sistema que você já vai precisar ter criado antes. Se ele retornar como positivo, ou seja, se for verdadeiro, ele vai retornar na caixa de texto 1 o item que você selecionou. Ok? E, consequentemente, se você clicar no botão salvar, que é esse aqui, ó, ele vai gravar essa informação lá no nosso banco de dados. Mais uma vez, ele vai abrir o comando de conexão com o banco de dados. E aqui ele vai inserir as variáveis que a gente definiu. Então ele vai abrir a tabela configuração. E se essa informação retornar verdadeira, ele vai abrir uma consulta para adicionar um novo registro, que seria armazenar essas variáveis. A variável na coluna 1, o endereço do banco de dados, ele vai salvar esse título. Na variável da coluna 2, ele vai adicionar o que vai ter na planilha, na planilha 1, na célula B2.
e, consequentemente, senha da B3. Se tiver tudo ok, ele fecha e aparece a mensagem de dados inseridos com sucesso e executa uma limpeza dessas caixa de texto, dessas caixas de texto que nós temos aí no banco, que seria esse comando limpa campos, que é um código que eu botei aqui abaixo, que seria caixa de texto 1 nada e caixa de texto 2 nada. Então vamos deixar de firulas aqui e vamos executar esse código, certo? Então imagine que eu acabei de abrir a planilha, ele não tem o banco de dados gravado. Obviamente ele está me pedindo para gravar o caminho desse banco de dados. Clicando na caixa de texto 1, ele vai me perguntar onde está o seu banco de dados. Está aqui na pasta Sistema em Excel e está aqui ele, ó, banco de dados MDB, que ele vai gravar todo esse caminho aqui, ó, user, Guten, desktop, sistema, Excel e o nome do banco de dados, beleza? Então ele vai abrir, ó, já trouxe para cá, certo? E agora qual é a senha desse banco de dados? A senha que eu atribuí neste banco de dados é aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou clicar em salvar. Então, ao clicar em salvar, o endereço do banco de dados foi atribuído com sucesso. E perceba que aqui no nosso Access, ele vai aparecer aqui também, ó, endereço banco de dados, o caminho e a senha. Beleza? Como é que você atribui uma senha aqui para esse Access, para ninguém abrir seu Access? Você vem aqui em arquivo, no meu caso aqui eu já atribuí, mas você vai aqui em informações. Ó, tá vendo aqui onde tem desproteger senha do banco de dados? Se não tiver senha, ele vai aparecer proteger banco de dados com senha. E aí você clica e define a senha que você quiser. Então perceba que aqui agora tem uma conexão com o banco de dados. E a gente já pode gravar, excluir, fazer qualquer alteração. Essas mesmas informações foram atribuídas aqui no nosso Excel, certo? E aí, o que vai acontecer agora? Quando a gente abrir o nosso Excel, ele não vai mais abrir aquela tela lá de configuração, que seria executando esse comando aqui, ó. Perceba que não apareceu nada. O que eu vou fazer a partir de agora? Então, eu vou fazer uma circunstância aqui de se, de if, né? Se tiver esses dados cadastrados aqui, é para ele abrir a nossa tela de login, que eu vou mostrar na nossa próxima aula. Então, espero aí que vocês gostem do vídeo e até aceite sugestão para a gente incluir mais módulos além desses que eu já coloquei aqui. Beleza? Muito obrigado e até breve.